Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, vamos ao lugar onde Jesus iniciou sua pregação. Na tradição judaica, o local é associado ao elemento água. Vamos conhecer a região do lago de Tiberíades. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava. E outras barcas estavam com eles. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, não te importa que nós morramos?" Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: "Cale-se, acalme-se." O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: "Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: "Quem é esse homem, a quem até o vento e o mar obedecem?" Um extenso espelho de água doce a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, alimentado principalmente pelo rio Jordão, que deságua nele a norte e sai a sul, e por outras nascentes salobras. Este é o Lago de Jesus. Sobre esta ondulação verde e azul e entre as praias sinuosas que o rodeiam, brotou a primeira fase do seu ministério, a pregação da Boa Nova às multidões da Galileia famintas de suas palavras. O lago, bordado a leste pelas alturas do Golã e no recanto nordeste pela divisa com a Síria, mede cerca de 150 quilômetros quadrados, com 21 quilômetros de comprimento e quase 12 de largura. No Antigo Testamento é chamado de Mar de Kinneret, talvez por derivação da palavra hebraica que identifica a cítara, cuja forma é evocada pelo perfil do lago, ou ainda Pântano de Genezaré ou Genosar, nome da antiga aldeia que surgia às suas margens. Nos tempos de Jesus, por sua extensão e grande quantidade de peixes, era conhecido também como Mar da Galileia. Mais tarde, recebeu o nome de Lago de Tiberíades, a mais importante cidade da região. O Mar da Galileia, no primeiro século a.C., era considerado o centro de muitas cidades e aldeias que o rodeavam. Estudos arqueológicos descobriram, ao longo dos anos, algumas ruínas, e esses achados nos dizem muito a respeito do que existia aqui no primeiro período romano. Tiberíades foi fundada em 18 d.C. por Herodes Antipas, no lugar da antiga cidade de Racat e no cruzamento de duas grandes estradas antigas, a que ia da Síria ao Egito e a estrada do Mediterrâneo, que atravessava a planície de Esdrelon rumo ao Oriente. Assim chamada em homenagem ao imperador romano Tibério, a nova cidade foi inicialmente evitada pelos israelitas, que a consideravam legalmente impura por ter sido edificada sobre uma necrópole. Somente quando, em consequência da queda de Jerusalém, o Sinédrio se transferiu para lá, libertando a cidade da interdição, Tiberíades tornou-se alvo de uma imponente imigração hebraica e berço de uma florescente escola talmúdica. Sob Constantino, foi sé episcopal e cerca de 3 séculos depois, em 637, foi ocupada pelos árabes. Em 1099, há cerca de 900 anos atrás, a Palestina foi conquistada pelos cruzados, primeiro Jerusalém e depois Tiberíades. E Tiberíades, que já era uma grande cidade do norte, uma das maiores cidades, tornou-se a capital do Principado da Galileia, no Reino Latino de Jerusalém. Por muitos anos, ignorávamos onde se encontrava o castelo da cidade. Sabíamos que havia um castelo, estava registrado nas memórias históricas, um lugar muito importante, e somente há poucos anos atrás foi lançada a hipótese de o castelo situar-se bem na margem, precisamente na margem do lago Kinneret. Mas só recentemente realizamos as escavações que trouxeram à luz uma porta, a autêntica porta do castelo onde estamos agora. Dá para ver que os cruzados construíram a porta utilizando pedras como esta aqui,
uma pedra calcária, uma pedra magnificamente decorada que fora reaproveitada. Essa pedra, sem dúvida, fora usada no edifício romano ou numa sinagoga hebraica na época dos romanos, muito tempo antes de os cruzados chegarem a Tiberíades. Em 1187, o castelo foi teatro da histórica Batalha dos Cornos de Hattin, que se concluiu com a derrota definitiva do exército cruzado e a tomada da cidade por parte de Saladino. Ao redor dessa área encontramos outros importantes achados da época das cruzadas, inclusive, no mínimo, duas igrejas. Uma é a catedral, descoberta na década de 80. Hoje está enterrada sob a piscina do Jordan River Hotel, mas ainda pode ser vista parcialmente. Algumas partes ainda estão aí e podem ser vistas. Uma outra igreja dos cruzados que identificamos é o Complexo Franciscano de São Pedro, trazido à luz há muitos anos, digamos 67 anos atrás, pelo padre Bagatti. E tudo indica que havia também uma igreja ou uma capela, uma igreja da época das cruzadas, sobre a qual se encontra a igreja atual. A Igreja Cruzada de São Pedro, antes Santo André, convertida em mesquita depois da ocupação de Saladino, foi adquirida pelos franciscanos que ergueram uma nova fachada e um albergue anexo para os peregrinos. A abóbada, construída em ângulo agudo, evoca nas formas uma das embarcações características do lago. No pátio, a estátua de São Pedro é uma reprodução da que se encontra na Basílica Vaticana. Na época de Jesus, outras importantes cidades do lago eram Magdala, Cafarnaum, Corazim, na margem ocidental, Betsaida, Cursi, e Ipos, na margem oriental. Mais ao norte, lá onde o rio Jordão deságua no lago, localiza-se Betsaida, cidade natal de Pedro e André. A localização dessa cidade é conhecida desde o Novo Testamento e também Flávio Joséfo, o historiador judeu que escreveu acerca dessa região, a conhecia. Mas sabemos que era uma pequena cidade e as ruínas descobertas são realmente poucas. Temos apenas duas casas grandes e pobres, aparentemente destinadas a famílias que viviam juntas. Talvez pescadores, pois encontravam-se à margem do Mar de Galileia e à beira do Rio Jordão. Mas provavelmente trata-se do local da aldeia onde foi construída a cidade de Júlias, edificada por Felipe. É algo que ainda não sabemos. Não temos prova alguma da existência da cidade neste local. Na margem ocidental, destacam-se as ruínas de Corazim. As casas e a sinagoga das épocas tardo-romana e bizantina foram restauradas. Este é um outro magnífico lugar para entender como vivia o povo nos tempos antigos. Visitar Cafarnaum, na costa, e Corazim, nas montanhas, pode oferecer aos visitantes o melhor exemplo de como as pessoas viviam, de como eram suas casas, como eram feitas por dentro. A Galileia é a chave para entender a época de Jesus, tanto histórica como arqueologicamente. Ainda na mesma margem, surge o perfil de Magdala, a cidade de Maria Madalena, importante centro pesqueiro na época de Jesus, como demonstra o nome talmúdico de Migdal Nunaya, Torre dos Peixes. Anos atrás, foi descoberta uma estrutura muito interessante que inicialmente fora identificada como uma mini-sinagoga ou pequena sinagoga e que agora os arqueólogos tendem mais frequentemente a identificar como um banho termal. O fato de existir termas indica que era uma bela cidade, provida de grandes edifícios públicos, como o Ninfeu, que é a fonte principal da cidade, a fonte pública. Além disso, há ruínas do mosteiro cristão da época bizantina, e aqui e acolá, sucessivas escavações revelaram até ruínas romanas de casas particulares.
Na praia, há alguns anos atrás, foi achado um barco, chamado de Barco de 2000 anos, ou Barco dos Tempos de Jesus. Trata-se de um barco antigo, o barco de lago mais velho já encontrado no mundo, segundo quem o descobriu. E, baseado no tipo de construção, os arqueólogos concordaram em afirmar que se trata de um barco do primeiro século. Na margem noroeste, estende-se a área arqueológica de Cafarnaum. Trata-se das escavações mais extensas da Galileia. E, se quisermos entender o primeiro século e os seguintes dos períodos romano e bizantino na Galileia, Cafarnaum é um dos lugares mais importantes, pois escavou-se muito aí. Nos tempos de Jesus, esse era um dos maiores vilarejos da região, muito citado no Novo Testamento. Os primeiros níveis das escavações nos dizem tratar-se de uma típica aldeia de pescadores na margem setentrional do Mar da Galileia. Tiberíades tem um recurso hídrico de grande importância para Israel. Há canalizações que permitem o abastecimento de cidades com água doce e também a irrigação dos campos. As ruínas das antigas cidades que ficavam próximas do lago hoje são muito visitadas por turistas em Israel. Na próxima semana, vamos conhecer outros lugares por onde Jesus passou. Até lá, paz e bem. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad U'Shemo Echad Ve'afta et Hashem Shema